Glória a Deus. Feche seus olhos, você que pode. Vamos entregar essa aula para o Senhor, pedir para Ele falar ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este tempo, te damos graça, te damos louvor, Pai, te damos glória, te rendemos toda a honra, toda a adoração e te agradecemos porque o Senhor está aqui e o Senhor se faz presente em nosso meio, mesmo que virtualmente. Meu Deus, obrigado por este tempo, por este ensino, obrigado por este dia. Vem, Senhor, e liberta nosso coração, a nossa mente, nos liberta, Senhor, de pensamentos que nós temos, ó Pai, fechado, e quebra toda a mentalidade de deserto sobre nós, para que nós venhamos crescer e alcançar mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá para Êxodo 16. Hoje eu vou falar sobre experiências e provisão no deserto. Por quê? Deserto todo mundo passa, né? Deserto todo mundo enfrenta. Mas o Senhor, Ele nunca, põe isso no teu coração, o Senhor nunca nos deixa sem provisão no deserto. Todo deserto tem um propósito, todo deserto tem um porquê, todo deserto é por causa de um motivo, mas nós não ficamos sem provisão no deserto que o Senhor nos permite passar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, porque o povo, depois que saiu do Egito, eles começaram a ter experiências no deserto. E eles começaram a ter que tipo de experiência? Experiência de provisão. Experiência onde eles foram marcados por suprimento mesmo de Deus. Então, nós vimos semana passada que eles saíram do Egito e eles foram batizados nas águas através da travessia no Mar Vermelho. Porque a travessia no mar é um batismo nas águas. Quando atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam sendo batizados na nuvem, né? E nas águas. Lá em 1 Coríntios fala disso. Só que depois que nós somos batizados nas águas, nós temos que entender o que vai acontecer na nossa vida, né? Vamos lá para Êxodo 16. Deixa eu ver. Antes de ir para Êxodo 16, vai Êxodo 15, 23. 22 e 23. Porque é o que acontece com eles quando eles saem do deserto. Saiu do deserto, foi batizado, fizeram um louvor a Deus, cantaram, dançaram. E aí, olha só o que aconteceu. Êxodo 15, 23. 22, desculpa. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Lembra que esses 3 dias aí significa ressurreição. Uma ressurreição depois do batismo. Eles morreram, mataram a carne. Por que andaram 3 dias? Para representar a ressurreição agora da nova criatura. Sepultaram a velha criatura nas águas do batismo e agora tinha que dar início à nova criatura. Versículo 23. Então chegaram a Mara. Mara era um lugar, tá? Não é uma pessoa. Mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos olhos do Senhor, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que fui sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então vamos lá para as lições de Mara. Primeira lição. Após o batismo nas águas,
nós estamos aptos a enfrentar lugares amargos. Olha só que Deus fez com eles. Tirou eles do batismo e colocou eles num lugar onde não tinha água para beber. Lugar de águas amargas. Vocês já repararam que depois que a gente batiza, depois que a gente pega firme com o Senhor, depois que nós fazemos uma aliança, o caldo engrossa com Deus? Não vou te assustar não, tia Kelly, viu? Mas depois que a gente pega firme, depois que você faz um compromisso, você para de ter lutinha, você passa a ter luta nível hard. O Eduardo não está me ouvindo, Eduardo? O Eduardo não está me ouvindo. Deixa eu colocar aqui, Eduardo. Vou ajudar o irmão. O microfone está aberto. Eu vou lá usar. Peraí, gente. Deixa eu ajudar o Eduardo. Tirar uma foto aqui da nossa. Então, queridos, depois do batismo, a gente é apto a levar umas pancadas maiores. Depois que nós batizamos nas águas, nós somos introduzidos em lugares amargos. Significa que piora? Não, isso significa que você está mais maduro, você pode ter uma prova, você pode ter uma situação, você pode enfrentar um deserto maior. Mas isso é para dar medo? Não. Porque deserto não mata crente. Deserto é lugar de provisão. Não tenha medo dos desertos que Deus te direciona. Se Deus te permite um deserto, é porque vai vir uma provisão na sua vida. Tem provisão que só chega no deserto. Tem provisão que só chega no sacrifício. Vê que a provisão de Abraão chegou só quando ele foi sacrificar Isaac. Antes não chegou. A provisão do povo de Israel só chegou quando eles estavam no deserto. Então, tem lugares e situações e fases da nossa vida que é necessário a gente passar para quê? Para a gente receber provisão de Deus. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de provisão. E depois que nós descemos as águas, nós estamos aptos a enfrentar lugares amargos. É por isso que depois que você vamos dizer assim, virou crente de verdade, o negócio apertou para você, porque você é apto para lugar amargo, porque você está ali na dependência exclusiva de Deus e Deus vai fazer o que com você? Deus vai prover, Deus vai suprir, Deus vai fazer você ter experiência para você viver coisas novas com o Senhor. Outra lição de Mara: lugares amargos são permitidos pelo Senhor para servirem de passagem, não de estadia. Entende uma coisa? Nós passamos por deserto, sim, mas você não vai viver uma vida no deserto. Lugares amargos, lugares difíceis, são fases. O que nós precisamos entender? Aprender a lidar com as fases, porque nas fases de deserto, nas fases ruins da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar. Essa semana, eu estava falando com uma pessoa sobre ela enfrentar fases difíceis. Você vê que não é difícil você estar na igreja, o difícil é você permanecer em Cristo numa fase difícil. O difícil é você permanecer crendo na palavra na fase difícil. Só que fase difícil, momentos, né, de deserto, são lugares de passagem, não de estadia. Você não vai morar lá, você não vai morrer lá, você não vai viver lá. Essa fase vai passar. Eu não sei qual deserto que Deus permitiu você passar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai tirar você logo, logo desse deserto
E você vai viver experiência de provisão, de milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Terceira lição aí de Mara, a gente está na aula 8, página 21. O que mudou a amargura das águas foi uma árvore purificadora, assim como a cruz mudou a nossa amargura. Olha só, quando as águas ficam amargas, olha o que a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no versículo 25, Êxodo 15, 25. Que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou para ele um lenho. E esse lenho ele lançou nas águas. Um lenho é um pedaço de madeira. Grifa aí essa na tua Bíblia, essa palavra lenho, puxa uma setinha, porque esse lenho representa a cruz de Cristo, que purifica as amarguras da nossa vida. Como Cristo não tinha morrido ainda e ressuscitado em Êxodo, aquele pedaço de madeira foi um símbolo, né, vamos dizer, um ato profético de que lançar a madeira nas águas, o lenho nas águas, ia purificar aquelas águas amargas. Quando Moisés jogou o lenho, as águas ficaram doces e boas para beber. E isso representa o quê? Representa Cristo, a cruz, que arranca a nossa amargura. Entende uma coisa? Por pior que seja a sua fase, eu acredito na medicina, eu acredito na psicologia, eu acredito nos médicos psiquiátricos, mas a amargura se resolve com Cristo. Só Ele é o remédio que verdadeiramente arranca a tristeza e a amargura do nosso coração. Por quê? Médico é bom? É. Remédio é bom? É. Só que ele não trata a causa, ele só trata o sintoma. Vai só tratar aquele sintoma de tristeza. Mas se realmente Jesus não te curar, não te libertar, não trazer paz, não tem remédio que traz paz, não tem remédio, não tem psiquiatra que dá conta para arrancar a amargura de você. Então, entenda isso, o que nos purifica e nos torna doce é Cristo. Quarta lição aí das lições de Mara. Quando o povo parou de reclamar, saíram da amargura para a bênção. Você vê que eles chegaram e tinha água amarga. Reclamaram. Parou de reclamar, a amargura saiu e aí eles beberam água doce. Ou seja, o que traz amargura para nós? Reclamação. Falei disso domingo passado, falei disso um pouco quarta-feira na igreja. Mas reclamação, por mais que é natural, ele é um sintoma da alma, que mostra que a tua alma não está bem. Por isso que, às vezes, ao invés de reclamar, é melhor você ficar quieto. Fica quieto, não fala nada, não fala com ninguém, porque se a boca pode vir para reclamar, engole, fica na tua, segura a onda aí, aguenta a pressão. Por quê? Só sai da amargura quando para de reclamar. Isso é uma lição que lá em Mara, o povo de Êxodo nos ensina. Não adianta reclamar. Eu nunca vi reclamação mudar a situação, nunca vi reclamação mudar, pagar a conta. Eu falei para uma pessoa, falei, ó, adianta você reclamar, tem que agir, porque reclamação não paga a conta. Reclamação não muda nada, só atrasa. E quando você para, você sai da amargura e entra na bênção. Quinta lição de Mara. Quando eles saíram do ambiente das águas amargas, eles foram direcionados para um ambiente que flui vida, prosperidade e vitória. Quando jogou o lenho lá, as águas ficaram doces. Aí Deus falou assim para ele, agora vocês podem se mexer, vocês vão lá para as terras de Elim, onde tinha 12 fontes de água. 12 fontes de água, versículo 27. 12 fontes representa vida. E 70 palmeiras, era um lugar bem fresquinho, né? Tinha umas palmeiras perto das águas. Essas palmeiras representam prosperidade e vitória. Parou de reclamar, eles foram direcionados para um lugar que tinha vida, prosperidade e vitória. Então, tá difícil, tá pesado, tá pancadaria? Reclama não, irmão. Fica quieto. Se for para reclamar, só reclama com Deus. Quando eu fico muito tensa, pronta a reclamar, eu me fecho.
para não pecar. Porque a Bíblia fala lá em, acho que é Salmo 39, o Provérbios 19, uma coisa assim. Fala assim, ó, da muita reclamação vem os pecados, do muito falar que vem os pecados. Então, às vezes é melhor você ficar quieto, esperar passar e reclamar na hora certa, que é com Deus. Saiu aqui, foram para 70 palmeiras aqui, 12 pontos. O que aconteceu? Êxodo 16. Deus mandou o maná. Eu vou ler essa passagem para a gente ficar mais fácil de discutir isso aqui depois. Mas quem já ouviu a história do maná? Caiu do céu. Maná é bênção ou é maldição? O que vocês acham? Maria pode falou que é bênção. Quem acha que é bênção? Levanta. Quem acha que é maldição? Os irmãos não acham. Os irmãos não acham nada, estão no meio do caminho. Mas vamos ver aí o que é o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Grifa aí, murmurou contra Moisés. Começaram a reclamar com o pastor deles. E com Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, porque comíamos pão até fartar. Por que nos tens tirado para este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde puser carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as nossas murmurações. Por que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou a Arão toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Bora, vamos lá ver o maná. Bênção ou castigo? Tem a turma aí, a maioria achou que é bênção. Eles oraram abaixo. Vê se melhorou o meu áudio, gente. Se ficou mais alto. O pessoal está reclamando aqui que está baixo. Vou arrumar o microfone. Melhorou? Está igual. Maná. Tá achando um pouco baixo, pastor. Não sei se é só aqui, mas estava achando um pouquinho baixo. Não sei se é alguma regulagem aí que você faz, não sei. Não, aqui está no último. Eu acho que vou precisar de um microfone mesmo, de lapela. Mas faz um... Abre os ouvidos aí, só hoje, até chegar o microfone. Meus anjos aqui também não deixam, pastor. Não, é normal. Demais. Nossa, Eu pus só o fone Jesus. por causa dos meus anjos que tá voando também. Os anjos estão voando também hoje. Maná, bênção ou maldição? Maldição não, castigo. Primeiro o povo murmurou, o povo falou assim: nossa, Moisés, podia ter deixado a gente lá para morrer no Egito. Lá a gente comia carne, lá tinha pão. E aí começaram a reclamar com o pastor deles, né? Moisés e Arão, os dois pastores deles. E aí Moisés foi orar para o Senhor falou assim: olha, amanhã vai começar a chover
pão dos céus, vai chover para vocês, e isso vai ser para provar vocês, para ver se verdadeiramente vocês vão obedecer ou não, porque o maná ele tinha que ser colhido só no dia, não podia pegar para o outro dia, tinha que pegar um pouquinho que você ia comer no dia, se deixasse para o outro dia, bichava. O único dia que você podia pegar a mais era na sexta-feira, né, por causa do... Opa, o que está acontecendo? Por causa do Shabat, né, que eles não trabalhavam no sábado. E aí Deus falou assim, então, vou responder, vou mandar maná. Só que primeiro, coloquei na nossa apostila, o maná é resposta de murmuração. Deus dá o maná como resposta de uma murmuração. Quando o povo ora e pede, é uma bênção, mas quando o povo murmura, se torna um castigo. Porque Deus tinha que suprir o povo, Deus tinha que dar alimento para o povo. Só que o povo não pediu orando, o povo pediu como? Reclamando, murmurando. Olha no Êxodo 16, versículo 2, que a gente leu aí, ó. E toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Só depois que murmurou que Deus atendeu. Por que eu quero falar sobre bênção e castigo com vocês hoje? Porque tem coisa que a gente ora e Deus permite, Deus concede, Deus dá. E nós, aos nossos olhos, consideramos aquilo como bênção. Só que nós precisamos ver se nós oramos pedindo ou murmuramos pedindo. Porque, irmãos, tem coisa que Deus não vai interferir, Ele vai fazer, porque só para provar o nosso coração. Tem coisa que Deus Ele vai atender a nossa teimosia só para nos dar uma lição. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está orando ou vivendo coisas que não é bênção, é castigo. Eu não vou, né, falar que Deus castiga, mas Deus deixa você colher aquilo que você quer colher. Porque tem coisas que Deus está livrando, tem coisas que Deus está te impedindo, tem coisas que Deus não está concordando e você está lá orando. É por isso que a gente não pode confundir teimosia com perseverança. Tem gente que fica teimando em coisas que Deus não quer. E a pessoa, às vezes, olha para si mesma e fala assim, eu sou perseverante. Não, teimosia não é perseverança. Porque a teimosia vai te dar algo que vai ser um castigo, não vai ser bênção. O que é um castigo? É aquilo que vem de tanto se reclamar. Acredita, tem gente que ora para entrar em lugares que Deus não quer, para ter coisas que Deus não concorda, para viver situações que Deus não aprova. Por isso que nós temos que ter discernimento, até na nossa oração. É por isso que na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ele fala o quê? Seja feita, Senhor, a tua vontade. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa, porque a nossa vontade quer agradar a nossa carne, mas às vezes a vontade de Deus quer lixar a nossa carne. Às vezes a vontade de Deus é nos dar um não, e às vezes a gente está orando por aquilo que Deus falou, o quê? Não teima. Aqui o povo murmurou, e ganharam o quê? Ganharam o maná. Só que o maná não era uma bênção. O maná é resposta de uma murmuração e logo se torna um castigo. Por quê? Na nossa concepção, o maná, ele é um pão. Quem aprendeu que o maná era um pão? Mas não é. Pão é na nossa tradução. A gente vai ver o que é o maná agora. Vamos lá para Êxodo 16, versículo 13. Você vê que Deus fala aqui que ele vai mandar o maná, mas aqui ainda não caiu o maná, tá? Versículo, vamos ver, Êxodo 16, 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, eu tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comerei tarde, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes
e cobriram o arraial. E pela manhã já tinha o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça. Isso dá 1,76 litros, mais ou menos. Segundo o número de vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu o tanto que podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, porém, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres de cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozei. O que quiser descozer na água, cozei na água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Deixa eu explicar o que é o maná. Deus falou assim: vou dar o maná. Aí, na nossa cabeça de escola bíblica dominical, Deus fazia chover pão do céu, né? Só que olha como que Deus fez o maná. Deus primeiro enviou codornizes, no versículo 13 fala isso. As codornas vinham de noite. Deixa eu pegar aqui que eu anotei isso quando eu aprendi. As codornas vinham de noite, faziam cocô no arraial. Minha mãe já me olhou estranho. Cocô. Bom, vamos supor, os pombos cagavam. E esse cocô era conservado pelo gelo, porque no deserto, à noite, tem gelo. Esse cocô era conservado pelo gelo. Aí, quando o sol batia, derretia, tinha uma sementinha que as codornas comiam. E essa sementinha era torrada no forno, né, assada, para virar um farelinho depois, para se tornar uma farinha para fazer o pão. Então, o que era o maná? Uma semente do cocô das codornas. Quem já tinha ouvido disso? O povo comia semente de cocô. Ó, tá duvidando? É só você procurar o café mais caro do mundo. Quem já viu qual que é o café mais caro do mundo? É um café que o gato ele come a semente do café. E aí você tem que esperar o gato fazer o cocô para você coar aquele cocô do gato e beber. É o café mais caro do mundo, é um cocô de um gato. Misericórdia. Mas é assim, acho que é tipo 500 mil, sabe, esse café? Pastora, Oi. você que gosta tanto de café, você teria coragem de apreciar essa iguaria? Ó, eu amo café, mas esse daí eu não tenho nem vontade de provar. Tomar cocô de gato, gente, não dá. Mas, ó, o povo de Israel comia o cocô das codornas. Você viu que até a gente tem que... E tem padaria que chama padaria Maná. Eu fico olhando aquilo hoje, já falou, Espírito Santo, que nojeira. Está vendo a importância da gente saber das coisas? Então, era bênção? Não, era um castigo. Porque um povo tão enjoado como o povo de Israel, eles tinham que se submeter a esse cocô da codorniz.
E por que que eu afirmo que é o cocô, a semente estava no cocô? Porque antes do maná veio as codornas. As codornas vinham à noite, voavam lá abaixo, faziam um cocô, aí o gelo preservava esse cocô, quando o sol derretia, ficava só a sementinha. Tá? Então, não é bênção o maná. O maná é uma resposta, é um castigo por causa da murmuração. Então, Deus fez eles comer essa coisa abominável, essa coisa nojenta. O que a Bíblia diz sobre o maná? Vamos ver isso. Números 21, versículo 5. Por isso que lá quando Jesus ele nunca falou que ele era o maná. Jesus falava que ele é o pão vivo que desceu do céu. Oi, Eli, você queria falar? Na Bíblia fala que esse maná, ele descia do céu, né? Caía. E aí, você acabou de explicar que eram as codornas que faziam cocô, tal, essa sementinha ficava e torrava e virava farinha. Sim. Né? Mas, e aí? Ele não descia pronto, então? Como? Esse maná não vinha pronto todo dia? Não, era a semente. Essa semente ele tinha que colher tipo o povo lá que estava no deserto que deveria fazer, então? Tinha que fazer. Aí essa então, na semente... realidade, nós lemos e interpretamos errado. Porque Como? Eu interpretei errado, então. Porque na minha concepção, que eu lia, que vinha tudo pronto. Não vinha pronto. Ó, põe uma coisa na cabeça de vocês. Bênção de Deus, você não tem... Quando é bênção, até hoje, você não tem que fazer nada. É algo que vai te abençoar. Ali o povo tinha que catar, colher, era assado, né? Aqui fala cozer na Bíblia. Mas eles assavam essa semente para ela ficar bem sequinha. Eles batiam ela para ela virar uma farinha. E aquela farinha se tornava um pão, né, que eles chamavam, alguma tradução fala bolo com gosto de mel. Né? Por isso que a gente tem a concepção que o maná era um pão pronto, mas eles faziam esse pão. Era uma semente. Então, na minha concepção, também, entendeu? Porque agora na dúvida. Então, ele não vinha nada pronto. Nada pronto, só vinha a semente. Fazer tudo, todo esse processo. Tinha todos que fazer os dias. todos e não os podia dias. passar. Não. Só podia pegar semente dobrada na sexta-feira, porque eles não podiam colher no sábado. Entendi. Porque senão a semente apodrecia, virava bicho. Números 21, versículo 5. Vai achando que o maná é fácil. Pastora, Oi? tem uma referência na Bíblia, se não me engano, que parece que podia comer ele cozido e de uma outra forma também. Acho que é assado, cozido e algum outro jeito. Eu acho que A senhora recorda? É Levítico, porque ele era o arroz, né? O judeu, ele não come, bom, ainda mais naquela época não tinha arroz, eles viviam de pão, né? E ele era uma semente, tipo, era a nossa farinha de trigo aqui para ter a base do pão deles lá. Então, eles poderiam fazer o bolo, o pão, né? O que muda nessas questões não é só o cozimento, é as especiarias, porque eles usavam ervas e azeite. Então, se colocava azeite, era um tipo de bolo. Se colocava, vamos supor, ervas só sem o azeite, já era um outro tipo de bolo. Essa é a diferença da culinária aí, judaica. Né? O que mudava eram as especiarias. Tanto para Deus, em Levítico, eu estou estudando um livro de Levítico. O que muda nas ofertas são as especiarias, o óleo que você usa, o azeite, a farinha. São essas coisas que diferenciam as ofertas. Porque quando Deus fala assim, me faz um bolo, me faz um manjar, me faz tal coisa, é o que você coloca na oferta que faz a diferença. A especiaria. Bora. Números 21, versículo 5. Pode ler? Pode ler. E o povo falou contra Deus e contra Moisés,
Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Esse aqui eles estão falando do maná. A nossa alma já está enfastiada desse pão tão vil. Quem que tem outra tradução desse pão aí? Quem que está diferente o nome desse pão aí na Bíblia? Êxodo 21, 5. Deixa eu ver deixa eu comparar minha tradução. Pão vil. Quem que tem um nome diferente? Eu não lembro a tradução que fala, tem uma que fala pão nojento. O meu fala comida horrível. Comida Já estou horrível. cansado desta comida horrível. Comida horrível. Ó, então não era gostoso o maná, gente. O negócio de, ai, tem sabor de mel. Tinha não. Teve, acho que, malemar no primeiro dia porque estava com fome. Quando você está com fome, qualquer coisa é boa. Mas depois eles começaram a falar comida horrível. Comida vil. Tem mais alguma tradução diferente aí? Êxodo 21 e 5. Números 21 e 5. Deixa eu ver aqui na tradução. Tem uma tradução na NVI, fala comida miserável. Então, era horrível o maná. Comida horrível, comida insípido maná, comida nojenta. Então, não era bom. Por quê? Não era bênção o maná, era castigo. Maná para eles não foi bênção, foi castigo. Bora, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, que eu tinha colocado umas anotações. O maná, ele não aparece não perece, desculpa, porque na Arca da Aliança tem o maná, eu acho que tem a vara de Arão, e tem outro elemento que eu não lembro qual que é agora. Acho que é a tábua, não é a tábua. Deixa eu ver o que tem lá dentro da Arca. Minha cabeça hoje está bem ruim. Mas o maná, na Arca da Aliança, está até hoje sem perecer, sem estragar. Por quê? Porque a arca é sagrada. Deixa eu colocar aqui. Na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tem as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná. Então, lá o maná não perece, porque foi colocado em algo sagrado. E nada que é colocado naquilo que é sagrado, naquilo que é eterno, perece. Só perece aquilo que está fora do que é sagrado. Mas hoje nós não sabemos que paradeiro que está a Arca da Aliança. Eu, Mariana, eu acredito que está escondido nos mistérios de Deus para a gente desfrutar dessa arca no milênio. Eu acredito, tá? Porque eu não acredito que uma arca sagrada ia sumir e ninguém achar. Eu acho que isso aí o próprio Deus escondeu, assim como ele escondeu o corpo de Moisés. E eu acho que isso já faz parte dos mistérios de Deus. Por quê? Tinha elementos lá que são as leis, são o maná, tem a vara de Arão, do sacerdócio. Então, eu acredito que Deus escondeu para a gente ver essa arca aí no milênio. 7 lições do maná. Primeiro, Deus ouve e sentencia cada murmuração. Qual que é o perigo de reclamar, de murmurar? É que Deus ouve. Então, não tenha esse hábito. Tenta se policiar nessa questão de murmurar. É difícil, tem hora? Porque é comportamental. Mas Deus ouve e sentencia. Cada murmuração, Deus te dá uma sentença. Por isso que não é bom você reclamar muito. Porque cada murmuração é uma sentença que vem na tua vida. Segunda lição. Deus tem uma provisão necessária para cada dia. Eu aprendi muito isso com a minha mãe. Porque quando a gente mudou para Votuporanga, o meu medo era passar fome.
Minha mãe sempre teve fé na questão supridora de Deus. Ela sempre falava assim para mim: fica tranquila que Deus está cuidando de tudo. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque a gente já passou cada perrengue, eu tinha medo daquilo repetir. Só que hoje eu entendo isso. Lá em Êxodo, onde a gente estava lendo, Êxodo 16, 19, Moisés fala assim, ó, ninguém deixa maná para amanhã, porque cada dia o Senhor tem uma provisão para você. Cada dia Deus te provê de alguma forma naquilo que você precisa, seja de ordem física e espiritual, seja de ordem emocional. Lá em Filipenses fala assim, o Senhor Jesus nos suprirá em todas as nossas necessidades. É por isso que a gente tem que ter uma vida mais firme com Deus, de oração, para ser suprido em todas as necessidades. Terceira, quem não ouve a direção do líder sofre perdas. O povo reclamou contra Moisés, e Moisés mandando o povo ficar quieto. O que aconteceu? Sofreram perdas. Eles poderiam ter desfrutado de outro tipo de provisão, mas tiveram que comer cocô, né? Falando português grosso. Porque não ouviu direção de líder. Irmãos, acredite, por menos que você concorde, todo líder ele tem uma bênção de Deus. Às vezes o líder ele não vai falar o que você quer ouvir. Talvez o líder não vai ser como você deseja, ou não vai te dar a palavra que você espera. Mas se essa pessoa for de Deus, acredite que até os puxões de orelha é para te abençoar. E hoje, por que as pessoas perecem? Porque elas não ouvem líder, as pessoas têm uma certa resistência à voz de líder, e líder em todos os departamentos, a patrão, a ministério, a sacerdócio da casa. Não existe bênção fora de um líder. Toda autoridade foi constituída por Deus, nós precisamos entender isso. Então, quem não ouve direção de um líder sofre perdas em alguma área. Quarta lição, o descanso é necessário até no deserto. Você vê que Moisés fala o quê? Vai colher até na sexta, porque no sábado tem que descansar. Irmãos, pode ser a luta que você estiver passando, você às vezes vai ter que parar para respirar. Porque não é só lutar, correr, trabalhar. Você tem que parar. Tem que parar, às vezes, não fazer nada, não ouvir ninguém, ficar olhando para o céu. Por quê? Até no deserto, o povo tinha descanso, tinha que descansar, era uma lei. Quem já fez pão aqui? Pão em casa? Até a massa do pão tem que descansar. Aí você não quer parar. Aquela correria, aquela loucura. Para, respira, tira pelo menos meio-dia, aquele dia para você. Para quê? Para fazer nada. É o céu que está brisando. Mas é seu momento. Descansa. Porque ninguém vence guerra cansado. Ninguém consegue orar cansado. Irmão, você vê quando você vai orar cansado, se chama Jesus de Genésio. Você abençoa o diabo. Vai, diabo, com Deus, Satanás. Porque canseira, você nem sabe que você está orando. Você precisa estar com a mente boa na hora da guerra da oração. Porque é pancadaria sim. Quinta lição do maná. A cada manhã é possível termos um novo início. Por que tinha que colher o maná de manhã? Deus estava sinalizando. Toda manhã tem coisa nova, todo dia tem algo novo. Todo dia vai ter uma bênção nova, todo dia vai ter uma provisão nova. Então, é possível recomeçar assim todos os dias. Sexta lição. O que você precisa, Deus dá diretamente para você. Anota uma frase aí, que o Espírito Santo está falando comigo agora. Deus não terceiriza a bênção. Deus não terceiriza a bênção. Deixa eu colocar aqui no nosso bate-papo. Deus não terceiriza a bênção. Se ele tiver que dar para você, vai vir na tua mão, vai ser direto. Sabe por quê? Tem gente que acha que só vai ser abençoado se fulano for abençoado.
Ai, se ciclano for abençoado, eu sou abençoado. Ai, se não sei quem for abençoado, eu sou... Não. Quando Deus quer te abençoar, ele dá uma bênção para você. O maná vinha lá no arraial do povo. O povo só saía da tenda e pegava o maná e colocava lá no gomer deles lá, numa tigela. Era na lata, chega, a bênção te encontra. Falei isso semana passada na primeira. Sétima lição, o que é perecível colocado na presença do que é eterno não se perde. Deus mandou pegar um pouquinho do maná e colocar na arca da aliança. Por quê? Fora da arca, o maná perece, mas na presença do eterno nada se perde. Sabe por que você não vai se perder? Porque você está na presença do eterno. Em você tem o sangue de Jesus, você foi comprado. Então, para de achar que você vai perecer nessa, você não vai perecer. Na presença de Deus, nada se perde, nem a gente. Você vê que tudo que você passou, Deus foi lá e te encontrou. Te encontrou para você estar aqui hoje. Então, você não vai se perder. O diabo não vai destruir tua vida. Em nome de Jesus. Reclamações do povo de Israel. Esse povo era corajoso, porque pensa num povo que reclamava. Reclamaram 8 vezes para Deus. Enchendo o saco do Moisés. Eu quero chegar na glória, achar Moisés e falar: te entendo, cara, porque você bateu na rocha. Eu tinha catado o cajado dado na cabeça do povo. Porque, gente, o povo ingrato, povo chato, parece a gente. Olha que povo reclamão, ó. Primeira reclamação, por falta de água. Ali a gente leu em Êxodo 15, que as águas estavam amargas. Ai, Moisés, não tem água. Moisés vai lá, põe um lenho na água para dar água para o povo beber. Segunda reclamação, aqui Êxodo onde a gente estudou. Ai, não tem comida. Vai Moisés orar para vir os pombos cagar. O povo comeu o cocô dos pombos. Né? Português, claro. Comeu. Depois, vai para outro lugar. Ai, Moisés, não tem água. Êxodo 16, 3. Vai, ó, Êxodo 16, 3. Aí fala assim, lá a gente comia pão. Não, um povo indecente? Um povo indecente, gente. Eu não tenho paciência com um povo desse, não. Eu já tinha tacado um raio nesse povo tudo. Tá mata, já estava tudo batizado mesmo, porque não dá conta, não. É só Deus para amar a crente. Só Deus. Eu olhei isso aqui e falei, é só o Senhor mesmo. Quarta reclamação. Aí, nós está no deserto, a gente quer ter uma cidade. Onde está? Números 11, 1. Olha o povo reclamando, ó. O povo insatisfeito. Nada estava bom. Taca fogo nesse povo, Moisés. Fiquei lendo isso aqui revoltado. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles. Deus, vou contar tacar fogo no povo. E consumiu os que estavam na última parte do arraial. Teve um povo que Deus queimou, que não dá conta. Se tivesse um grupão no Zap, imagina esse povo reclamando, no Zap e no Face. Ai, deserto chato. Eu não aguento mais. Quarta reclamação. Quinta reclamação. Cá de carne. Ai, Moisés, não tem churrasco. Tá de comer uma carninha? Gente, 2 milhões de pessoas reclamando. É Deus mesmo que tem que amar. Olha lá, Números 11, versículo 4. Deixa eu ver aqui certinho, para mostrar onde que eles reclamam de carne. Ó que palhaçada. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Eles choravam, gente, reclamando de carne. Disseram, quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que tinha no Egito, comíamos de graça. Lembramos dos pepinos, dos melões, dos forrós, das cebolas, dos alhos. Gente, esse povo eu vou falar. Esse povo tinha que ter morrido na travessia do mar, junto com os egípcios.
povo ficou reclamando do alho. Tudo que Deus fez. É igual a gente. Ai, Deus. Ah. Aí Deus fala, morre, praga. Reclamando aqui, ó, queria carne, essas pragas. Olha o que Deus fez. Quer ver com ele? Deixa eu ver se é essa parte. Aí Moisés, olha, isso aqui é legal, vou ler. Números 11:11. O título está assim, ó, Moisés acha pesado o seu cargo. Lógico, né? Um povo desse tem que achar pesado mesmo. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal para mim, Senhor? Eu não achei graça aos teus olhos? Por que pôs sobre mim a carga desse povo? Eu concebi esse povo, Senhor. Olha o que Moisés está falando para Deus. Eu pari esse povo, Deus. Culpa minha? O Senhor tem alguma coisa pessoal comigo? Gerei esse povo para que me dissesse que eu levasse no colo? Moisés é eu orando de vez em quando. Versículo 13. Aonde teria eu carne para dar para esse povo? Porque ele chora dizendo, me dá carne, me dá carne. Eu sozinho não posso levar esse povo, porque é muito pesado para mim. Se quiser fazer comigo, me mata. Gente, Moisés está no último grau do estresse. Ele está falando, Deus, me mata, porque esse povo é louco, esfomeado, morto de fome. O Senhor não paria esse povo, não sou obrigado. Traduzindo nosso português, Mariana de Almeida. Moisés falou, não sou obrigado, porque esse povo... Moisés começou a achar pesado o cargo dele por causa do povo. O povo querendo carne. Aí, ó, sexta reclamação do povo. Começou a ter saudade do Egito. Números 14. Quer ver? Ó, Números 14:1. Então levantou toda a congregação e levantaram a sua voz. E o povo todo chorou naquela noite, dizendo para Moisés e para Arão, aos coitados pastores sofrendo. Ai, se a gente morresse no Egito, se a gente morresse no deserto, porque nos traz o Senhor para essa terra? Não era melhor voltar para o Egito? É cada praga. Só reclamação. Eu não vejo esse povo adorando a Deus, o povo só reclama. Sétima reclamação. Aí, olha, já reclamaram da água, do deserto, de estar vivo, de carne, saudade do Egito. Agora eles vão reclamar porque Moisés é o pastor. Acharam ruim. Ai, agora tem que ser só o Moisés, o pastor? Começaram a achar ruim que, coitado do homem, era pastor que suportava ele. Números 16. Eu não dou conta desse povo, não. Versículo 2. E levantaram perante Moisés com 250 filhos de Israel, maiorais da congregação. E se congregaram contra Moisés e Arão e disseram, demais é já, porque toda a congregação é santa. Todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que você é o cabeça da congregação? O povo começou a achar ruim que o homem era pastor. Dorme com o povo desse. Aí, depois que ele reclamou disso, a última reclamação foi por falta de água, né? Como eles estavam no deserto, era muito escassa a água. Números 20, versículo 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e Arão. O povo começou a reclamar de novo. Aí você fala, por que coitado do povo, tadinho, saiu do deserto, mas não entrou na terra prometida? Cada língua. A língua não deixou entrar. A língua só reclamava. É uma encheção de saco. Quando não era reclamado uma coisa... Você sabe que tem gente assim hoje, né? Quando reclama da vida, reclama da igreja. Quando reclama da igreja, reclama do pastor. Quando reclama do pastor, reclama do membro. Nada tá bom. O anjo, a pessoa só não morre. Mas tudo é ruim para ela, só ela é boa. Então, a gente vai encerrar aqui hoje. Não, eu vou encerrar, vou pegar o espírito de Amaleque aqui. Semana que vem eu vou falar sobre Jéssica. Põe uma coisa na tua cabeça. Não existe, o povo tinha uma promessa. Não existe como tomar posse da promessa e viver reclamando. A gente tem que amadurecer para a promessa chegar. Irmãos, fase ruim, nós vamos ter até a gente morrer. E até quando a gente for para a glória, ainda a gente vai voltar com o Senhor para lutar nas guerras do Armagedon. Então, nós vamos ter luta, luta, luta e mais luta. Só que reclamar não vence. O que vence é lutar. Então, vamos lutar,
para acabar logo, para passar de fase, para já vir outra luta, mas reclamar menos, porque foi a língua desse povo que privou eles do deserto, da terra prometida. Quando eles pararam de reclamar aqui, Êxodo 17, eles travaram uma guerra contra Amaleque. Amaleque é o neto de Esaú. Coloquei aqui, ó. Um homem sem ética, sem moral, assassino e ladrão. Mas quem que ele é hoje? Os amalequitas, eles eram inimigos do povo de Deus, né? Mas quem que eles são hoje? Como que essa guerra, quando você está no deserto, como que a Amaleque aparece? Porque a Amaleque é um espírito. Existe uma... Deixa eu pensar no nome que eu vou falar. Um demônio, para simplificar. Existe um demônio, uma casta demoníaca, que se chama espírito de Amaleque. É um espírito que age na vida das pessoas quando a gente está no deserto. Provavelmente quando você está... Por isso que a gente vai ter o seminário de libertação. A gente vai falar muito sobre demônios, sobre casta. Vou ver se eu falo alguns nomes de demônio para vocês identificarem. Quando você estiver no deserto, vai aparecer algumas lutas específicas para você guerrear. E Amaleque é um. Como que Amaleque aparece hoje? É aquele povo que se ajunta para destruir. Aquela turminha de fofoca para destruir, turminha de converseiro, turminha de gente faladeira, anda sempre junto, nunca é sozinho, porque Amaleque precisa ter uma comunhão ali entre eles. Eles atacam quando nós estamos fragilizados ou cansados, e eles atacam pelas costas, aquelas pessoas que te apunhalam por trás. Aquelas pessoas que se decepcionam, aquela facada nas costas, é Amaleque. Onde está isso? Deuteronômio 25, 17. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está no deserto, sabe que quando você está numa luta sempre vem outra, né? E geralmente no deserto você tem de ter o quê? Decepção. E decepção, você não se decepciona com gente de fora, você se decepciona com gente de dentro. É punhalada nas costas, trairagem, converseiro, falsidade. Deuteronômio 25, 17. Esse espírito de Amaleque, ele vem depois que você murmura. Por isso que você não pode murmurar. Eu sempre ensinei uma coisa. Cada vez que você fala um palavrão, é um demônio que vem. É uma quantidade de demônio que é liberado. Mas cada vez que você reclama, murmura, questiona, é uma legalidade, você dá autoridade para um espírito maligno agir na sua vida. E se você estiver no deserto, quem que vai agir? Amaleque. Porque ele vem depois da murmuração. Depois que você reclamou, depois que você questionou, Amaleque vem e te ataca. Deuteronômio 25, 17. Fala assim, ó. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando tu saías do Egito. Como saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Eu sempre falo para o crente, irmão, quando você está passando o pior momento da tua vida, agarra com Deus. Porque se o diabo te pegar cansado, afadigado ou fragilizado, o diabo te dá uma punhalada nas costas e te arrebenta. Está na pior fase da vida, é aí que você tem que orar mais, em todos os cultos, pegar mais firme. Para quê? Para o diabo não pegar você fraco. O diabo, ele é estrategista. E lembra que o diabo é paciente, ele vai esperar ver você bem cansado para agir na sua vida. O espírito de Amaleque ataca famílias quando os pais estão ausentes, com o intuito de separar pais e filhos. Por isso que nós, como famílias, temos que vigiar nossa casa. Os pais, maridos, homens,
Cuidado com a distração. Não seja ausente na sua família. Por quê? Amaleque ataca como? Quando a gente distrai, para separar pai e filho. Você vê que tem filho que não tem comunhão com o pai. Porque Amaleque já separou lá atrás. Isso aconteceu lá em 1 Samuel 30, numa guerra de Davi. Vamos lá. Para não ficar só nas minhas palavras. 1 Samuel 30. Deixa eu ver também. Não, é muito grande. Você vai ler 1 Samuel 30 hoje de tarefa. Para você entender uma história. Uma história bem... uma história bem extensa, mas resumindo, é uma cidade chamada Ziclag, que era a cidade que Davi morava. E os amalequitas que invadiram aquela cidade para separar os pais dos filhos. Por quê? Amaleque quer separar famílias. Por isso, se você estiver num deserto e você está sentindo que a tua família está esfriando, ou você está sentindo aquele clima de briga para separação e discórdia, tem que repreender esse espírito de Amaleque dentro da tua casa. Tem que se aproximar mais ainda da sua família. Porque Amaleque, ele era um dos... Amaleque, acho que ele, se eu não me engano, ele é aquele... Minha cabeça hoje, gente, está muito, muito quente hoje. Eu estou com dificuldade de concentração. Vocês me perdoam pela aula de hoje. Estou com o pensamento muito acelerado. Mas Amaleque era o homem que Saul pegou e não matou como Samuel mandou. Samuel falou assim, ó, mata todos. E aí ele viu que Amaleque tinha dinheiro, tinha uns bodes bonitos, tinha umas ovelhas da hora, tinha muito ouro, poupou. Quem precisou matar foi o profeta Samuel. Por quê? Porque Saul não obedeceu à voz do profeta. Então, esse espírito de Amaleque é ativo ainda, hoje. Né? Assim como o espírito, né? A gente vai ver isso muito ano que vem, espírito de Jezabel, espírito de Amaleque, espírito de Corá, nós vamos ver isso aqui ainda em Êxodo. Então, quando você perceber que está tendo uma contenda no meio da tua família para destruir a tua família, repreende esse espírito de Amaleque, tá? Como vencer esse espírito? Através da unidade. É por isso que quando está tudo trabalhando para você largar, destruir a família, acabar com a família, você não pode ouvir a sua vontade ou a vontade da sua carne. É trabalhar com unidade, é aí que você tem que ficar junto. Por quê? Como que foi vencido? Moisés trabalhava junto com Josué, Arão e Ur. Eles foram lutar contra Amaleque numa guerra. E aí, o que acontecia? Êxodo 17. Moisés erguia os braços, Josué aqui, ó, lutando. Só que os braços dele cansavam. Quando abaixava, Arão e Ur seguravam os braços dele. Por quê? Amaleque se vence assim, ó, orando, mãos estendidas. Eu falei isso outro dia aqui na aula. Estenda as mãos na sua casa, começa a profetizar na sua casa, estenda a mão sobre os seus familiares, estenda as mãos em direção das portas da sua casa, fala, onde tiver um espírito de Amaleque, vai embora da minha casa. Por quê? Nós lutamos com as nossas mãos erguidas. Deixa eu ver aqui mais. Como vencemos o espírito de Amaleque? Enquanto Josué guerreava, Josué era o filho espiritual, Moisés, o pai espiritual, intercedia. Gerações diferentes andando no mesmo propósito, sem divisão. Entende uma coisa, a nossa casa não pode estar dividida. A gente tem sempre que estar no mesmo propósito, por isso tem que ter diálogo na nossa casa, para saber qual que é o propósito, qual que é a intenção. Pastora, mas meu marido não é crente, fulano não é crente, mas você é. Então, expulse esse espírito de Amaleque, que você tem a bênção de Deus. Como que eles venciam? De mãos levantadas, indicando dependência de Deus. Está lá em Sofonias 3,16. Essa eu quero ver, hein? Vai lá, Sofonias.
Vocês nunca leram Sofonias na vida. Primeiro dia hoje. Quem achar vai ganhar uma bala domingo. Sofonia. Não vale a Bíblia do celular. Vai ter Bíblia que parece que nem tem. Quem achou? Vai, Miele, lê para nós. Miele achou, ó. Vai ganhar uma bala domingo. 3,16. Isso. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Não se enfraqueçam as tuas mãos. Nossa mão não pode estar cansada de estar erguida, não, gente. E guerra, a gente cansa de erguer as mãos. Por isso que Moisés chamou Arão e Ur. Porque tem coisas que a gente não aguenta nem sozinho. Por isso que você tem que ter amigo espiritual para orar por você. Por isso que você tem que ter amizade de Deus para erguer suas mãos quando você estiver cansado, para você não perder suas guerras. Onde que Moisés lutava? Sentado sobre a rocha. Moisés sentou numa pedra. Deixa eu ver. Êxodo 17. A gente finalizar. Êxodo 17. 12. Êxodo 17, 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para ele se assentar sobre ela. Moisés sentou sobre uma pedra, em cima da pedra, grifa essa pedra aí e coloca assim, ó, puxa e coloca Cristo. E Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Você que é amigo espiritual de alguém, você tem que ser amigo dessa pessoa até a luta acabar, viu? Tem gente que você pede para orar, a pessoa faz uma oração para você. Quando você for orar por alguém, você fala, me ajuda em tal motivo. Tem que orar até a pessoa ser atendida, viu, crente? Ah, quero orar para uma porta aberta. Você vai orar até a pessoa abrir a porta. O crente faz uma oração só e entrega a pessoa para Deus. Não. Pegou a mão para segurar até acabar a guerra, crente. Você deixou o amigo lá na batalha boiando, coitado, fica lá, bem assim, pegou para orar, vai até o fim. Fala, irmão, só vou parar quando eu te abençoar, tá? E ora. Ah, mas eu briguei com a pessoa. Continua orando, você é crente, não tem nem que brigar com os outros. Você é crente. Moisés sentou sobre uma pedra. Quem que era a pedra que ele sentou? Chute. 1 Coríntios 10, 4. Vamos ver a pedra que ele sentou. Eu amo a Bíblia, gente. Ah, deixa eu já falar para vocês, que semana passada eu esqueci. Não marca nada, dia 4 de dezembro. Vai ser a nossa confraternização, nossa última aula. 4 de dezembro. Nossa aula vai ser presencial, lá na Chácara da Mercedes. E... olha o povo desanimado. Não tá dentro de levar. Eita, vai ter presencial. A Adriana vai vir lá de Minas. A galera de Salgado está super convidada. Fala, Maria. Quem é Mercedes? Mercedes? Não, até lá não vai te explicar onde que é. Galera de Salgado está convidada e convocada, porque vai ser a nossa confraternização, tá? Nosso agradecimento a Deus aí. 1 Coríntios 10, 4. Quem que era a pedra que Moisés sentou? E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo. Moisés sentou na rocha. Você só vence batalha quando você está em cima da rocha. Não é vencendo batalha sozinho, tem que ter alguém segurando tua mão, dependendo do nível da tua luta. Se for contra Amaleque, irmão, você não pode lutar sozinho de jeito nenhum. Se você está vendo que a tua família está sendo destruída, você tem que correr pedir ajuda. Por quê? O diabo é destruidor. O diabo odeia ver famílias
E os crentes hoje preferem abrir mão do casamento, abrir mão da família do que pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda quando precisa, sim. Como vencer o espírito de Amaleque? Através da intercessão. Enquanto Josué guerreava, Moisés orava. Tem que guerrear e orar. Tem que um batalhar e outro interceder. Por isso que é importante a oração. Eu quero que essa semana você vai pegar aquele olhinho que você recebeu da apostila, você vai se ungir todos os dias e você vai orar por todos os nossos irmãos aqui que participam do Zoom. Mesmo os que assistem depois, tem pessoas que não podem estar conosco todo dia, tem gente que acompanha depois, mas você vai apresentar os amigos do Zoom. Porque às vezes tem algum amigo que está precisando de intercessão, está precisando de oração, de ajuda. Eu vou apresentar vocês toda essa semana para o Senhor. E se unge na sua casa. De tarefa, leia 1 Samuel 30, para você ver esse espírito de Amaleque. E Êxodo, capítulo 16 e 17. Para você entender um pouquinho dessas guerras. Por que ler? Para você entender o que acontece. Você precisa ler para conhecer. Mas muito mais do que isso, você precisa entender as suas guerras para lutar. Eu tenho certeza que muitas casas serão visitadas pelo poder da tua oração, em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai terminar essa lição 8, nós vamos falar sobre Jétro. Eu vou ver se eu vou trazer uma convidada para falar para a gente online. Deus colocou no meu coração. E logo que a gente terminar Êxodo, nós vamos ter 5 dias, ia ser 3, mas eu vou fazer 5 semanas de libertação. Uma para cada área da vida. Fala, Wally. 1 Samuel quanto? 30. Essa é a nossa tarefa da semana. Vamos ler 1 Samuel 30, que é a guerra de Ziclag. Ai, que nome difícil. E Êxodo? Ziclag. E Êxodo quanto? Êxodo 16 e 17. Deixa eu colocar aqui, ó. Samuel 30. Êxodo 16 e 17. E você vai orar por todo o pessoal do Zoom, nós vamos apresentar, nós vamos guerrear. Independente da luta, o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Amanhã nós temos batismo nas águas. Eu acho que vai ser 1h lá na igreja. Nós vamos nos reunir para dar o estudo do batismo. Você que não é batizado nas águas, acho que aqui todo mundo. A tia Kelly agora vai ser, né, tia Kelly? Ela é a família, né? Kelly vai batizar, né? A família, gente, vai batizar. Para a glória do nosso Senhor Jesus. A Camille, o B, a Kelly, eles vão descer as águas para a glória do nosso Senhor. Porque eu conversei, brinquei com ela aqui na nossa aula, e ela falou, o Senhor confirmou uma vontade que já estava no meu coração. E é isso que eu vejo que vale a pena o estudo. Quando a nossa mente é liberta, quando as cadeias caem, quando a verdade vem no nosso coração, o Espírito nos convence. E não tem maior alegria do que essa. Esse foi o maior presente que eu recebi nesses dias, viu, Kelly? Estar aí com vocês nessa decisão importante, nessa decisão tão maravilhosa que vocês tomaram aí na vida de vocês. Amanhã tem batismo nas águas, domingo tem ceia do Senhor às 9h e 7h30. Sexta que vem nós estamos aqui juntinho pelo Zoom. Amém? Feche os seus olhos, vou orar por você, vou abençoar a tua casa. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento este povo, te louvo por este tempo. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui reunido de forma online. Mas o Senhor, Pai, não tem barreiras e não tem fronteiras. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, guarda os teus filhos. Guarda, Senhor, cada casa, cada família. Meu Deus, que onde tiver a ação do espírito de Amaleque, separando pais, separando filhos, separando casamentos, pegando pessoas na sua fragilidade, pegando pessoas, meu Deus, no seu momento de vulnerabilidade, colocando, Pai, pessoas em momentos, ó Deus, de fraqueza,
colocando essas pessoas em posição de derrota. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, que o anjo do Senhor que acompanha o meu ministério venha visitar agora cada casa. Que o anjo do Senhor agora, Senhor, vai visitando cada família e arrancando, meu Deus, todo espírito de confusão, de contenda, todo espírito de desordem. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha estar nessa casa, nessa família, sobre esses filhos, sobre esse casamento, que onde tiver destruição, eu peço, Senhor, que venha a luz agora, restauração. Que onde tiver um espírito de confusão, eu peço que venha a luz, meu Deus, o espírito da paz. Que onde tiver, Senhor Jesus, a desordem, eu peço que venha a luz agora, Senhor, a ordem do teu Espírito Santo. Que essa casa, esse povo, essa família, Pai, seja livre, seja liberta, seja protegida e alcançada. Meu Deus, que aqueles que estão passando pelo deserto, o Senhor venha prover, o Senhor venha sustentar. Meu Deus, que não venha sair da nossa boca murmuração alguma, mas que em tudo venhamos entender o teu propósito, Pai. Amadurece, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma, porque nós queremos, Senhor, tomar posse das terras prometidas que o Senhor tem preparado para nós. Que essa semana seja uma semana de vitória sobre o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, um beijo no coração de vocês. Vamos tirar nossa foto, né? Tirei. Sorriso. Bem bonito. Deixa eu arrumar aqui a bucha. Vou esperar os irmãos. Cadê a irmã Neuza? A irmã Neuza saiu lá. Vem, irmã Neuza. Estava ligadinho até agora. Tá lá. Sorriso. Sim. Glória a Deus. Queridos, até sexta, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.